Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Meu boa noite a todos. Boa noite. Os colegas gestores da Amicus, Paulo Regis, o Préster, o Fará, o Mauro, o Vitor e o Mário, demais pessoas convidadas que já estão presentes e que normalmente se agregam no decorrer dos nossos encontros. É bom informar que esse nosso grupo ele é formado por amigos de longa data, que, por terem sido colegas de trabalho, pelo menos por determinado tempo, nos intervalos de almoço aproveitavam não para apenas comerem, mas também para conversarem. E o grupo foi evoluindo e passaram a realizar também reuniões de almoço no restaurante da Federação, buscando aproveitar os encontros para ampliar os conhecimentos. Começaram a ser convidados palestrantes também para discorrerem sobre os temas mais variados. Com a pandemia, no entanto, os encontros presenciais foram substituídos por encontros virtuais. E temos mantido, no mínimo, uma reunião semanal apenas com os gestores do grupo. E a cada 15 dias, com a presença de palestrantes e ampliada a participação de convidados. Saliento que todas as palestras são postadas no Facebook e no YouTube. E hoje quem está aqui conosco é alguém que nos trará a narrativa de uma história de vida emocionante. Assim, apresento a chefe Odete Betulazari. A Odete, desde a adolescência, trabalhou com agricultura familiar, tendo, a partir do ano de 2001, concomitantemente, iniciado atividade relacionada ao turismo rural em sua propriedade. Atualmente, entre outras atividades, exerce a função de chefe de cozinha de seu empreendimento, a Osteria della Colombina, no roteiro turístico rural Estrada do Sabor, no município de Garibaldi. A chefe Odete está sendo acompanhada hoje por sua filha Raíssa Betulazari, que, além de apoiar a mãe nos seus empreendimentos, é presidente eleita do Conselho Municipal de Turismo da cidade de Garibaldi. Feitas essas apresentações, eu passo a palavra para Odete, nossa ilustre convidada de hoje. Muito obrigado antecipadamente por ter aceitado o nosso convite. Com a palavra, Odete. Boa noite a todos. É um prazer enorme conhecer vocês e participar desse trabalho, de poder conhecer mais e talvez partilhar nossos trabalhos, nossas ideias, né, a nossa vida um pouco com vocês ali. É um prazer enorme. Eu sou Odete Betulazari, né, como ele falou, e sou proprietária e também, né, chefe, como ele falou, da Osteria della Colombina. O meu trabalho aqui é trabalhar principalmente na transformação de geleias, compotas e os almoços, né? Além de trabalhar nos jardins, nas hortas, nos pomares. E faço isso com muito prazer e sou feliz naquilo que eu faço e sou grata por estar assim trabalhando nesse meio, nesse trabalho que me realiza e posso assim fazer feliz muitas pessoas que nos visitam, né, com o nosso trabalho, com a nossa essência da colônia, sabe, daquela comida das mães, das avós,
né? Os velhos tempos. Boa noite, pessoal. Hoje o foco, né, a convidada especial é a dona Aldete, mas fico feliz em estar acompanhando, também compartilhando com vocês essa hora ou mais, se for necessário, né? Então, feliz, agradeço, né? Estou feliz também pelo convite, né? É claro que a mentora da noite é a dona Aldete, mas, enfim, a dona Aldete precisa dos auxílios técnicos, né? Então, eu faço parte, né? E também faço parte dessa caminhada da construção da austeria, né? Desde a minha infância. E eu acho que todo esse exemplo, né, da história de vida, né, de sempre estar trabalhando não só em prol do negócio próprio, mas da nossa comunidade, né. Então, há um ano estou à frente do CONTUR, né, do Conselho Municipal de Turismo do nosso município, né, ao qual eu abracei uma causa aí em plena pandemia, que são desafios, né, a vida é assim, então a gente vai seguindo e aprendendo, né, com a vida. Uma boa noite e que seja uma bela noite para nós todos nesse bate-papo. Bem, eu acho que nós podemos iniciar pela história da austeria, né? Eu não sei se vocês têm... As perguntas deixamos para o final, né, Vladimir ou Paulo? Sim, vocês façam a apresentação o tempo que entenderem bem. Tá. E ao final, né, da apresentação a gente faz uma conversa. Não é? Só para acrescentar, Vladimir, nós estamos entre amigos. Aliás, essa é a denominação que nós damos ao nosso grupo, amigos. Né? Então, sintam-se entre amigos. Esse relato, esse é um relato de experiência, né? E quando quiserem, podem interromper, a Raíssa pode interromper a mãe pode interromper a Raíssa, fiquem extremamente à vontade. Muito bem. Muito obrigada. Então, eu iniciei, né, esse trabalho de trabalhar com o turismo, né, após uma perda, né, assim, eu perdi o meu marido em 1997 e eu tinha 4 meninas e fiquei, assim, viúva, sem dinheiro, sem alguém que pudesse, assim, assumir, né, assim, essa propriedade rural, né, e aí eu me vi, assim, obrigada a arrendar, né, as parreirais, porque nós trabalhávamos com parreirais e vacas leiteiras, só que do resultado desse arrendamento, ele era pequeno e não conseguia me manter, né, na propriedade. Fiquei, assim, como é que se diz, bem zerada, assim, por 2 anos, sem eira nem beira, né, me assustando, porque em vez de ficar, assim, mais ou menos como estava, eu estava piorando, né, que a situação, ela era bem difícil. Tinha 4 filhas, a Raíssa era uma recém-saída de bebê, as outras eram adolescentes, e todas meninas, eu mulher, sem dinheiro, não tinha, assim, como é que se diz, onde me agarrar, né? E nesse meio tempo, né, dessas situações assim, eu gosto bastante, assim, ainda sou bastante ouvinte de rádio, sabe? Rádio. E então, na rádio local da minha cidade, né, eu vi um aviso que dizia assim: Sebrae, a Tuacera e as secretarias de turismo da região, elas estavam, né, dando oportunidade a famílias do interior dos municípios, né, do nosso também, que quisessem trabalhar com turismo, né. Aí, com aquela notícia, a primeira reunião era mesmo naquele dia lá, eu estava em casa, não podia ir, mandei alguém, uma das minhas filhas, para participar da primeira reunião, e lá foram 2 anos de preparativos, de reuniões e coisas assim, de aprendizado, de abrir horizontes, tudo aquilo que
que o Sebrae, assim, oferecia com seus consultores, eu não deixava escapar nada, sempre corria atrás com muita dificuldade, porque não sabia dirigir, então era tudo na base de ônibus e caronas, né, que eu tinha que pedir caronas para isso, para aquele, para outro, né, mas nunca deixei de participar de nenhuma reunião, de nenhuma, assim, como é que se diz, nenhuma aula que me formasse, que me deixasse mais ou menos pronta para poder trabalhar com o turismo rural. Aí, no final de 2 anos, né, daqueles que eu me preparei, e em 26 de novembro de 2001, lançamos, juntamente com outras 5 famílias, o roteiro rural, né, Estrada do Sabor. Aí eram 5 famílias de agricultores, pequenos agricultores, que estavam interessados em atender turistas. Aí formamos esse roteiro, e de lá para cá, assim, foi uma coisa, assim, que às vezes eu nem acredito, porque de menos zero que a gente estava, né, eu conseguia 100 capital de giro para começar, eu tive que pedir emprestado, talheres, toalhas para mesa, pratos, tudo, para poder começar a servir os primeiros almoços, que eram gratuitos, né, para guias, secretários e outros municípios de outros estados, para que eu pudesse ser conhecida e para poder ter retorno, né, no trabalho que iria fazer. Aí foram anos muito difíceis, que eu, assim, era assim uma coisa que ninguém acreditava. Agora, se você fala em turismo, você é só pegar e começar a trabalhar aqui, né? Tudo vem a seu favor, parece. Mas naquele tempo eu era pioneira, né? Aqui no município, e pioneira também em restaurante no interior. Então era uma coisa quase assustadora, né? Ninguém acreditava ninguém acreditava na possibilidade disso dar certo. Mas eu sempre acreditei e que podia dar certo, porque eu queria mudar a minha vida, eu queria dar um outro rumo ao meu lugar, à minha família, né? E comecei, e foi devagar, 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 e fazendo dinheiro para poder pagar, e fui transformando esse lugar naquilo que é hoje. Mas foi por causa de muita insistência, persistência, esperança, né, de não desistir. Nunca, nas primeiras entraves que surgiram bastante, acreditar no meu potencial, né, e diante do descrédito da maioria, por exemplo, né, consegui chegar onde estou, e estou muito feliz, não me arrependo, né, e faria tudo de novo, só que eu digo que foi bastante difícil, foi quase no limite, né, de poder aguentar um trabalho assim. Não, é aquilo que a gente fala, a mãe acabou de falar, por exemplo, né, isso há 20 anos atrás ou mais, né, tu iniciar um empreendimento no interior, né, era algo novo para a nossa região, né, o Vale dos Vinhedos estava iniciando, e ainda mais no ramo da gastronomia, e dentro desse objetivo, que é até hoje a Osteria, né, que é servir pratos, né, que é todo esse resgate que a mãe fez, né, das receitas que vêm das avós, bisavós da imigração italiana. Então, aquele alimento original, autêntico, né, simples de certa forma, né. Mas esse alimento, ele traz lembranças afetivas, traz um sabor de casa, um sabor de vó, de casa. Então, é isso que as pessoas buscam, né, as pessoas... bons restaurantes a gente tem em qualquer lugar, né? Praticamente numa grande cidade, vocês que vivem, né? Na grande Porto Alegre, imagino, né? Então, mas às vezes falta aquele algo a mais, que é aquele carinho, tu perceber, né? Aquele afeto que é desde o atendimento, bater o alimento, né? É desde o início da reserva, por exemplo, com nós, né? Toda reserva, todo contato já é feito com alguém de nós, que a pessoa já vai interagindo com a família, porque querendo ou não, quem vem à Osteria vem à nossa casa, né?
a nossa propriedade. Então, é uma experiência, é uma vivência que se tem, é isso que a mãe iniciou e que era desacreditado e hoje é uma tendência, né? Então, eu acho que todo, né, aquilo que a mãe fala, né? Talvez outro dia pediram para ela se ela imaginava onde ela que ela ia chegar, né? E ela disse que não, né? Não é questão financeira. Claro que o financeiro é importante, foi importante para nós esse desenvolvimento para a gente investir no restaurante, investir na propriedade, né? Mas é esse reconhecimento, é esse exemplo que a mãe passa, né? Então, isso não tem preço. O que faz a gente acordar todo dia e fazer a hosteria, a propriedade funcionar, é esse reconhecimento que o cliente tem ao estar aqui conosco, ou até os prêmios, ou, enfim, o que a mídia gera também, ou esses convites, como o de vocês, a gente fica muito feliz sempre em estar compartilhando a nossa história, o nosso dia a dia. Então, vai além de um negócio, né? Vai além de uma empresa. E eu acho, falando um pouquinho do hoje, né, nessa construção que se iniciou lá com a mãe, né, esse objetivo da gente poder manter essa propriedade, que vem desde os meus bisavós da imigração italiana, né, graças ao turismo, graças à gastronomia, né, a gente conseguiu retomar as atividades agrícolas, né, por nós mesmas, né. Então, a Rosângela, minha irmã mais velha, né, a primeira da fila, ela estudou, né, para essa área da agricultura, da agropecuária, da agroindústria. Então, ela toca nossa propriedade agrícola, né, onde tem os vinhedos, onde tem os pomares, as hortas, né, e aos pais são certificados orgânicos desde 2008, e há 6 anos nós somos certificados pelo IBD como propriedade biodinâmica, que vai além do orgânico. Então, a gente tem parceria com a cooperativa Garibaldi, que uma parte da uva a gente usa, por exemplo, para fazer aqui os sucos e alguns vinhos, e o restante é comercializado para a cooperativa Garibaldi, a qual fazem a linha Astral, que talvez tenha um suco e um espumante que vocês encontrem em alguns pontos de vendas, né? É algo novo, né, para o brasileiro, para o Brasil, né? Na Europa a gente sabe, né, que isso, a agricultura biodinâmica é trabalhada há muitos anos, ou essa filosofia de vida que se tem, né? Então, também a gente fica feliz que a nossa propriedade, ela serve de pesquisa para algumas universidades, né, principalmente nesse ramo da vitivinicultura. Então, é um empenho diário, né, não só com o restaurante, mas desde lá da matéria-prima, né. Então, o alimento também, ele é processado de uma forma sustentável, gerando equilíbrio, buscando equilíbrio entre o nosso convívio e o meio ambiente onde a gente vive. Então, claro que a gente tem um valor agregado nos nossos produtos, né? Eu volto a dizer, não é de novo a questão financeira, mas é a qualidade de vida que a gente tem e que a gente pode oferecer ao nosso cliente, né? Enfim, hoje a gente pode dizer que a propriedade num todo, ela está sustentável, né? Então, é um caminho de 20 anos, né? Para passo a passo, isso, devagarzinho, para ir iniciando, né, todo esse processo. Não foi um passo de mágica, não foi assim, foi demorado o processo, mas a gente conseguiu nossos objetivos, né, de trabalhar com o nosso, com apresentar o nosso para o visitante, né. No caso, assim, também, eu falo assim que boa parte é produzido aqui, mas a gente também tem parceiros, sempre valorizando essa questão da agricultura familiar, né, dessa produção também saudável. Então, basicamente, 75% do que é oferecido à mesa nossa aqui na casa é produzido por nós, ou por parceiros, no caso, locais, né, valorizando os pequenos produtores, né, as pequenas agroindústrias, né, então é todo um processo que não... É uma rede que se forma, né, de fornecedores, valorizando, né, essa sustentabilidade de outras famílias também. Eu não sei, né? Eu não sei, vocês têm perguntas? Vocês vão chamando aí, né, daí vai direcionando também a nossa conversa, não sei. O Paulo Regis já tem uma pergunta, que foi o primeiro. Vamos então, Paulo. Obrigado, Vladimir. Tenho 2 questionamentos iniciais aqui, dona Odete e Raíssa. O primeiro deles é, a senhora tem uma oficina que é alguma coisa semelhante a mão na massa, né?
Sim, sim. Então, ele pediria para a senhora falar um pouco sobre essa oficina, como é que as pessoas se candidatam, como é que funciona isso, quanto tempo, né? Como é que a pessoa toma contato com isso? E o segundo questionamento é como é que funciona a dinâmica do restaurante? As pessoas se inscrevem, quantos talheres, quanto tempo leva para a pessoa ter acesso, ou seja, é imediato, o fim de semana é possível ou leva mais de uma semana, 15 dias? E quantas pessoas a senhora consegue atender nos fins de semana? Então, eu vou responder a primeira, né, que é das colombinas. Sim. Então, iniciei, como eu falei, lá em 2001, né, final de 2001. Em 2006, nós passamos a fazer parte de um outro projeto do governo federal, que era Tour da Experiência, que era regional aqui, que era uma novidade, né, do governo, que proporcionava experiências diversas nessa região. E o meu trabalho nessas experiências foi fazer a Colombina, né? Então, eu passei a oferecer ao visitante uns 40 minutos, uma hora antes do almoço. Eu preparo a massa, eu inicio a massa, né, para dar um pouco de mais agilidade ao processo, e o visitante faz a sua própria colombina. Ele elabora a colombina, eu deixo fermentar, e enquanto a pessoa almoça, né, a pombinha assa, e no final eu entrego a pombinha, que é essa aqui, ó. Aqui, mais pertinho da câmera, peraí. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aqui, mas é uma pombinha de massa de pão, né? Vou tentar virar aqui. Deixa eu ver. É que ela é pequenininha, ela mal cabe na palma da mão. Muito bonita. Isso. Mas, e aí a gente entrega, né, nas caixinhas, né? Porque elas duram tempo, né? Então, o pessoal, né, além de fazer a sua, ou, né, no normal, sempre ganha a colombina. Então, a caixinha, né, também, a gente, quando fez 15 anos, a gente lançou a nova embalagem para ela, né? E o pessoal tem clientes que têm há muitos anos, o pessoal faz coleção, quem frequenta a casa frequentemente, né? Sobre... Como a pessoa faz para poder fazer essa oficina? No momento que ela ligar para fazer a reserva, né, ela também nos informa que ela gostaria de fazer essa oficina. Aí nós pedimos quantas pessoas fariam essa oficina, e eu me disponho a fazer, assim, um pouco antes do almoço, sempre uns 40 minutos antes do almoço, para poder, né, falar e fazer várias, né, e depois assar. Essa colombina aqui eu aprendi a fazer, eu ganhava de minha mãe quando era criança, depois, quando eu cresci um pouquinho, toda menina tinha que aprender tudo na casa, eu era a primeira menina, depois de 2 meninos, então eu tive que aprender a fazer todos os afazeres da casa. E essa colombina eu aprendi a fazer ainda criança. E essa história que as mães da imigração italiana faziam os pães grandes e depois deixavam os fiapinhos para fazer a colombina para as crianças pequenas da família, era uma tradição muito bonita. Só que houve uma época nesses anos que ela ficou escondida, não faziam mais, tinham deixado de lado esse fazer, né? E quando eu iniciei o meu trabalho, eu passei a fazer a colombina, resgatei essa história, fiz as colombinas e dou uma colombina para cada visitante. Então, essa colombina aqui. E agora ele tem a oportunidade de fazer também. Mais alguma pergunta, depois a gente responde mais. Agora e as reservas, como é que são feitas as reservas? Se o grupo dos amigos quiserem participar desse lauto almoço. Tá bem. Bem, a gente serve, né, como eu falei, uma sequência de pratos típicos da imigração italiana. Então, são reservas únicas, não há uma rotatividade de mesas.
no mínimo, as pessoas passam aqui conosco 2 horas, tá? Não que 2 horas, mas chega, conversa, toma os licores, inicia o almoço no tempo de vocês, mas no mínimo, assim, precisa 2 horas, mas o pessoal passa algumas horas conosco aqui, né? Então, tudo tem que ser reservado com uma certa antecedência, né? Principalmente nesse período de alta temporada, tá? Então, por exemplo, para domingo, nós não temos mais vagas para os almoços. Todas as mesas internas e também as mesas no jardim que a gente tem já estão reservadas. Então, o pessoal tem que ir ficando em lista de espera na esperança que haja alguma possibilidade, alguma alteração, né? Então, nesse período de alta temporada, a gente pede sempre uma semana de antecedência, se conseguirem se programar, para poder agendar, né? Se for um grupo tipo esse especial, né, que imagino que venham umas 10 ou 20 pessoas, então também o quanto antes se programarem, melhor, né? Porque o nosso restaurante, assim, internamente aqui, a gente consegue acomodar normalmente 45 lugares, no máximo 50. E no jardim, mais umas 15, no máximo 20 lugares. Então, um dia que favoreça, assim, de movimento, obviamente, mas o clima também, a gente consegue até no máximo 70 lugares. Mas para nós, menos é mais, né? Então, porque há esse diálogo que a gente está tendo hoje à noite com vocês, a gente tem com todo o cliente que quer saber história, quer saber como poda, quer saber como cultiva isso, quer saber de onde veio essa flor. Então, cada um vai se identificando com alguma coisa, com algum objeto até decorativo aqui da hosteria. Então, vai além de um almoço, né? Então, por isso, reservar com antecedência. Claro, quiserem me ligar de manhã, Raíssa, talvez para hoje tenha ainda almoço? Talvez tenha, talvez dê certo, né? Ou um dia antes, mas, que nem eu digo, nesse período, sempre quando engloba feriados e férias, é bom reservar com bastante antecedência. E o contato, geralmente, a gente direciona tudo por WhatsApp, que facilita, né, a comunicação, enfim, né? Geralmente a gente acaba centralizando por aí, por essa ferramenta. Muito bem. A Suzete tem uma questão também. Suzete, pode... Microfone. Abriu, né? Abriu. Então, primeiro eu quero cumprimentar a dona Odete, a Raíssa, que eu já tive a felicidade de estar no restaurante, e a minha colombina está aqui, ó. Tá ali. Eu não aprendi a fazer, mas a caixinha tá. Claro, com certeza que pãozinho eu já comi, né? Até porque já faz uns 3 anos, eu acho. Sim. E foi uma experiência muito carinhosa com vocês. Quero também dizer que as fotografias que foram postadas no WhatsApp do grupo da Dona Odete, ela está muito linda, muito alinhada. Meus parabéns, Dona Odete. Muito obrigada. E, por último, ainda na linha do depoimento pessoal, a minha mãe também fazia as colombinas das sobrinhas do pão. Sim. Nós éramos 3 meninas e ela sempre fazia para que a gente, no final, tivesse uma colombina cada uma. O restaurante é um encanto, a decoração é muito querida. Eu lembro de um Santo Antônio lindo que tem lá, de um rádio antigo. Enfim, talvez eu esteja me precipitando de ver se ser no final, mas eu queria dar esse testemunho de como é gostoso, e eu imagino como deve ter sido difícil, porque, além de tudo, o restaurante não fica no centro da cidade, né? Não. E a sugestão, quando forem, que vão de táxi, né? Porque tem o vinho. Então, tem que comer, beber e pegar um táxi para voltar. Era esse meu depoimento. Obrigada a todos por me ouvirem. Obrigada e parabéns. Obrigada ao carinho. Querem comentar alguma coisa, Odete e Raíssa? Bom, agradecemos aí o carinho da Suzana, né? E
E como é bom, né, a gente vê assim a pessoa, né, guardou a caixinha para isso, né, às vezes até é difícil de acreditar, né, mas né, eu acho que se a Suzana guardou, como tantos outros guardam a caixinha ou conseguem guardar a colombina, é porque querem estar sempre lembrando de nós, porque a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que é esse afeto, né, essa troca, né, que a gente consegue gerar, né. Muito obrigada. E obrigada por ainda lembrar de nós, assim, com aquele jeito simples. Gostei muito do teu depoimento. Muito obrigada mesmo. Obrigada, senhora. O pessoal está sendo instigado às perguntas aí. Vamos lá. O Mauro Moura, que já levantou a mão, e a palavra é contigo, Mauro. Obrigado. Obrigado, dona Odete. Em primeiro lugar, eu acho que vou pegar uma parte do seu depoimento e separar para mostrar para muitas pessoas que a gente não consegue nada sem esforço, tá? Tem muita gente que acha que as coisas caem do céu ou a gente tem que dar de presente, nós ou o governo, né? Então, parabéns por mostrar que a gente não consegue as coisas sem esforço, sem estudar, sem trabalhar, né? A minha pergunta, talvez seja até mais para a Raíssa, né? Qual é a importância para o seu movimento? Eu já vi que o WhatsApp é importante, mas das redes sociais para que as pessoas procurem vocês, ou seja, o boca a boca tem funcionado muito, ou a propaganda nas redes sociais é mais importante, menos importante? Queria um depoimento nesse sentido. Obrigado. Eu que agradeço aí as suas colocações, Mauro, e sim, as mídias hoje, principalmente o Instagram, né, é a ferramenta mais utilizada, né, na divulgação, principalmente nesse sentido, né, de a foto até já está sendo ultrapassada, agora é a questão desses pequenos vídeos, né, então vai deixando o empreendedor louco, no nosso caso, né, que a gente tem que cuidar do nosso trabalho, que é aqui, mas tem que estar acompanhando as tendências, né. O boca a boca, ele sempre foi, e eu acho que sempre vai ser muito importante para nós, porque as pessoas chegam aqui, olha, meu amigo, meu familiar veio aqui, ele relatou isso, eu quero muito estar, então... E hoje, eu acho que o boca a boca, ele virou um pouco virtual através do Facebook, através do Instagram, né, deu essa possibilidade de nós estarmos vendo o que os nossos amigos estão fazendo, eles estão nos restaurantes, eles estão viajando, né, e acabam relatando através dessas imagens, seus depoimentos, um boca a boca virtual, né? Então, é muito importante, né? Tanto que a gente tem uma agência, né? Que trabalha conosco, a Rosana, né? Marina, que é a pessoa responsável, ela conhece o nosso trabalho desde o início, desde quando iniciou a Osteria della Colombina, e nesses últimos anos é a nossa parceira, né? Nesse trabalho de divulgação, né, essa questão de estar sempre buscando boas imagens, né, textos condizentes ao que a gente quer ofertar, né, o que a gente está vendendo, né, que não é só um alimento, é uma experiência. Então, a gente trabalha fortemente em cima das nossas mídias. As mídias que são divulgadas, por exemplo, vamos chutar RBS, ZH, que estão no nosso estado, ou, por exemplo, uma mídia que foi muito importante esses últimos anos, que foi na GNT, o Tempero na Mochila, com o Pedro, né, Pedro? Sim. Que foi um programa gravado, esse trouxe muita repercussão. São programas que a gente nunca precisou investir dinheiro, ou talvez contrapartidas, obviamente, mas é aquilo que eu digo, a notícia, as informações, o pessoal busca algo diferente, e a gente tem esse algo diferente e esse algo autêntico. Então, a gente tem uma boa divulgação, assim, em revistas de gastronomia, viagens. A gente também, recentemente, pela revista Exame, a gente ficou entre os 100 melhores restaurantes do Brasil. No estado foram somente 6. Na verdade, nós ficamos entre os 50, né? 49ª, né? Então... e foi algo surpresa, sabe? A gente não sabia dessa avaliação, então surgiu a notícia para nós, como surgiu para todo o Brasil, para fora. Então, é algo muito importante para nós, que gera uma visibilidade grande do nosso negócio, da nossa proposta. Então, o WhatsApp talvez é a forma, no momento, que a gente tem essa comunicação mais direta com o cliente, a partir de que ele se propõe a vir aqui, mas ele se propõe a vir aqui porque ou ele teve a indicação de algum familiar ou amigo,
ou ele viu nas mídias sociais, ou ele viu nessas reportagens específicas, né? Então, a partir daí que se gera. Mas é muito importante, né? A gente tem que ter, no mínimo, assim, 3 publicações semanais, então, é conteúdo que tem que ser gerado. Então, dá trabalho, mas a gente vem, né, nesse esforço, né, diário mas não é difícil gerar notícia, não é... A gente tem bastante conteúdo, desde da agricultura até a cozinha, até o cliente, a gente está sempre trabalhando. E com as entidades também, né, o Garibaldi Gastro, que a gente está sempre parceiro nas iniciativas do município, como foi o Festival do Grosso, ali no último final de semana, que foi um evento idealizado ali através de pesquisas com a RBS, e daí na época a mãe foi uma das pessoas entrevistadas, daí ficou como garota propaganda, e assim vai, né? E é uma coisa que não estimula só o nosso, isso aí, não estimula só o nosso empreendimento, né? É o município, é a região que soma, né? Isso. Parabéns, obrigado pela resposta, parabéns pelo sucesso. Obrigada. Muito bem. Dá para perceber, né, com essas colocações que fizesses agora, e comparando com o da Odete no início, né, agora nós estamos num momento mais virtual, né, em que as condições de ampliar o mercado, elas devem se dar por esse meio. Mas eu relembro no início da palestra da Odete, né, que ela adotou um procedimento de marketing que é só para as pessoas que têm um pensamento no futuro bastante grande. Quando você colocou que vários almoços foram feitos, não é? Convidando secretários de outros municípios e outras pessoas ligadas para que, em conhecendo, pudessem ser porta-vozes, né, daquilo que estava sendo iniciado. Então, eu vejo que vocês também, ao longo do tempo, né, vão se aperfeiçoando em toda a modernidade. Tem o Eduardo Fará, que é uma pergunta, mas como antes do Fará, a minha esposa ela tem alergia ao glúten, né? Então, numa região como esta, assim, com austeria, né? Eu quero saber se vocês, né, já estão tratando isso aí, e se as pessoas celíacas, né, que têm isso aí, elas conseguem, né? Por exemplo, eu vou comer de tudo se eu for com ela, né? Se ela tem condições, né, de também degustar algumas coisas boas por aí. Sim, toda semana nós recebemos pessoas com restrições. Com esse tipo de restrição, né? E outros também. Nós temos sempre, somos bem ouvintes, né, nesse setor, e nós temos como preparar algo que não tenha aquilo que atrapalhe a alimentação, né? Então, a gente faz um prato diferente, ou vários pratos, que ela possa sair daqui feliz, sem ter passado, sem comer bem, e ficar bem, sabe? É o nosso objetivo também, que ela se sinta feliz no final do almoço. A gente sempre tem alguma coisa, pode ficar tranquila. A gente sempre pede, no momento da reserva, né, se há alguma restrição alimentar, que hoje é mais comum, sim, né? Como também tem pessoas que têm opções, como é a questão do vegetariano, vegano. Óbvio que o nosso foco, o nosso objetivo é ofertar todo o tradicional da casa, e que é todo esse resgate, mas daí a gente adapta, né? Sim, sem fugir à originalidade do que a gente tem a oferecer, tá? Então, às vezes varia conforme a estação também, né? Conforme o que temos na época. Mas tanto a questão dos lácteos, né? Derivados do leite, como a questão do glúten, das farinhas, enfim. A questão vegetariana, vegano é um pouco mais complicado, mas dá para atender também. Também temos. Então é sempre um desafio. É que nem o senhor me pediu da questão de acompanhar, né, as tendências, né? Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre, né? Mas sempre com o mesmo foco, mas dentro da nossa linha, mas adaptados ao que vai acontecendo no mundo, né? Nas necessidades, enfim.
A minha esposa está comigo aqui e Hum. ela ficou contente. Ela vibrou. Sim, Vladimir, já foi. só quero me associar a essa tua pergunta também, porque essa é uma preocupação minha também. Eu também sou celíaco, tenho essa dificuldade de digerir aí o glúten, essa proteína do glúten que vem da farinha de trigo. Então, dona Odete, a senhora pode ter certeza que eu serei um fortíssimo candidato a conhecer as suas receitas sem glúten. Né? Só não vai Farinha poder de comer arroz, colombina. A colombina não vai poder comer, mas tá bem. guarda Mas ela de parabéns, recordação. parabéns a vocês, parabéns, dona Odete, pela sua história de vida toda. Eu fiquei aqui escutando e realmente fiquei até bastante emocionado, assim, né, com toda a sua experiência de vida, e acho que todo esse sucesso realmente é merecido por tudo que a senhora viveu e enfrentou. Então, parabéns a você, e a senhora e a Raíssa também. Desculpa aí, Vladimir, mas eu entrei Não, fica à vontade aqui. só para dizer que eu também sou Foi bom sócio seu dessa questão depoimento, claro. do sem glúten. Excelente. Obrigada pelo carinho. Estamos Muito vendo obrigada. aí que está aberto para o pessoal também que é celíaco. Sim. Tem mais algumas questões aqui. O Eduardo Fará, pela ordem. Bom, eu agradeço mais uma vez aos queridos amigos por trazer coisas interessantes nos nossos encontros. E realmente, dona Odete e Raíssa, vocês são exemplos de pioneirismo nesse país, né? Eu também, descendo de gente que trabalhou bastante, acreditava no... Quando a senhora falou que estava sozinha, de fato a senhora nunca esteve. A senhora esteve com as suas gerações que passaram esse conhecimento para a senhora. Sim, é verdade. Quem pensa que está sozinho são as pessoas descrentes. Sim. Materialistas históricos. Tá? Desculpe, eu vou até tocar no ponto. Nós estamos num mundo de reconstrução do mundo até, não só do país. A guerra se encontra num país que produz trigo. Então, cum panis vem da origem lá do latim, dos romanos, que é a sociedade do mesmo pão, cum panis. Então, vocês começaram exatamente onde a humanidade começou. Então, aqui meus parabéns. E, embora não tenha origem italiana, eu gosto muito de italiano, não tem restrição alimentar nenhuma, graças a Deus. Posso comer de tudo. Agradeço a Deus por essa bênção. Mas a única coisa que eu não consigo comer são pessoas preguiçosas e que esperam que os outros façam por si. E a senhora é a prova dos meus ancestrais também, libaneses e alemães. As minhas antepassadas também usavam o que sobrava das massas para as crianças brincarem, fazerem seus pãezinhos. Talvez não com essa graça toda da colombina, mas, na verdade, o objetivo é não desperdiçar o pão de nós de cada dia. Então, no grupo que eu compartilhei a mensagem de hoje, que é do grupo do estudante do Mauá, com 80 alunos, que são o pessoal da minha época de estudo, dali uns 15 ou 20 já conhecem o seu trabalho e todos elogiaram. Não sei quantos vão participar, talvez da oitiva futura, no YouTube, o que seja, mas eu queria dizer que, dona Odete, Raíssa, vocês são exemplo para esse país. Foi não esperar a Bolsa às Famílias. A Bolsa Família não ajuda a grande coisa. A gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer o esforço de atrás do trabalho. É isso que constrói uma nação e um país, não esperando o favor do Estado, dos seus políticos, está entendendo? A gente não, quem espera faz a hora, aquela música lá que o cara escreveu uma vez, tempos atrás. Meus parabéns mesmo, e eu espero, já vou combinar aqui com a família, para nós visitar. Estou falando com a Ana Amélia, que é uma moça que faz Maria Amélia, que foi muito sim. Era muito querida, eu comuniquei, olha, Maria Amélia, tem que arranjar uma excursão para lá, porque eu não vou querer dirigir, juntamente, a Suzete falou bem, a gente não pode ir dirigir nessas horas. Eu até, quando estive aí, assim, passei, mas não deu para comer, justamente o problema era esse. Quer dizer, eu não consigo almoçar sem vinho, né? Então, se eu não posso almoçar, não posso tomar vinho, então não faço nada. Meus parabéns, agradeço aos amigos, o Vladimir aqui pela iniciativa, e vocês são um modelo para a reconstrução. Por favor, dona Odete, compartilhe com o turismo, quando as pessoas forem visitar a senhora, pegue essa geração mais nova e mostre para eles o valor do trabalho, da criatividade, do empreendedorismo. Empreendedorismo, esta é a palavra. Parabéns. Muito obrigada. É só para salientar uma coisa, que agora eu fico triste em ver jovens, né, que têm faculdades pagas e ônibus pago para transporte. Eu estudei 4 anos, né, onde precisava 1 hora para chegar ao colégio, de noite,
tinha que pagar o colégio, mas ia a pé, né, porque não tinha transporte. E de dia eu trabalhava na roça e ajudava os meus pais e os meus irmãos a fazer lenha para poder vender, para ganhar dinheiro para pagar os estudos, né? Isso na minha adolescência, porque eu estudei de pequena no primário, parei, como todo agricultor, né? Parava. Reiniciei meus estudos aos 16 anos, e dos 16 aos 20 anos, eu estudei, assim, de noite, assim, no frio, geado, onde ia a pé, com pouca roupa, comendo pouco, porque depois, quando a gente voltava às 11 horas, não dava para fazer uma janta, tinha que começar um ovo cozido na água, e depois ainda, de lá para cá, assim, sempre foi uma vida de muito trabalho, e, né, é isso que conta, é que faz engrandecer, né, as pessoas e o mundo também, né, trabalhando. Queria só dizer isso aí. Só para registro aqui, a minha família Teixeira, só para deixar claro aqui, são também tradicionais pecuaristas, região de Lavras e Caçapava, então são pessoas também que começaram uns 300 anos atrás, um pouco antes, mas eu queria registrar aqui que a minha comunidade de Santa Cruz do Sul, que é a comunidade germânica, também fizeram essa contribuição como os italianos, então nós temos que reconstruir o nosso Estado também, que precisa, mas parabéns, dona Odélia, a senhora exemplo, a sua família, de que o país tem jeito. Parabéns. A senhora tem que dar palestra, inclusive, a todo o país, né? Muito obrigada pelas palavras de incentivo. Muito obrigada mesmo. Muito bem, Fará. Obrigado. Vitor. Parabéns, dona Odete e Raíssa, pelo exemplo de vida que a senhora está nos passando. Aqui no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, tem uma loja que eles vendem tortas. Eu não vou lembrar o nome da loja agora. Eles vendem doces, tortas, salgados, enfim. Sim. E eu vou fazer esse preâmbulo para chegar na pergunta que eu quero fazer. E eu fiquei sabendo que... há algum tempo, eu fui freguês dessa loja. Depois eu fiquei sabendo que eles tinham inaugurado uma loja, estavam inaugurando uma loja em Xangri-Lá, em Atlântida. E eu fui comprar uma torta nessa loja lá em Atlântida. E aí perguntei para o proprietário como é que estavam os negócios, se estavam indo bem. Ele disse que sim, que tinha movimento, mas que o problema que ele tinha lá era mão de obra. Ou seja, ele não tinha mão de obra qualificada no litoral para fazer as tortas e os doces que ele produzia. E ele foi obrigado a levar os confeiteiros, enfim, os padeiros, confeiteiros de Porto Alegre para fazer as tortas, os doces, os salgados lá na praia. E essa é uma característica do nosso litoral. Nosso litoral, em questão de mão de obra, deixa bastante a desejar. Eu costumo dizer que no litoral nós temos os faz-tudo que não fazem nada, porque eles são eletricistas, eles são pedreiros, eles são carpinteiros, eles são os faz-tudo que não fazem nada. A pergunta que eu quero fazer é exatamente essa: como é que é a questão da mão de obra qualificada aí para vocês? Muito obrigado já pela resposta e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A mão de obra aqui é parecida com todas as cidades do Brasil, porque, como você falou, todo mundo quer ganhar sem trabalhar, sem se especializar numa coisa, nem sem fazer força em fazer um trabalho e fazê-lo bem. Então, no final, ele só quer ganhar. Por isso que nós estamos, uma empresa familiar, que então toda a família, e temos outras pessoas que entraram no nosso ritmo, no nosso objetivo, e nós, particularmente, estamos bem, né, nesse setor, mas nós ouvimos essa queixa toda hora dos nossos colegas de
de restaurantes e outros setores, eles estão apavorados com esse problema que você citou ali. É porque a gente tem, de certa forma, como a gente tem um negócio super familiar, cada uma de nós, eu, a mãe, as minhas irmãs, cada uma cuida de um setor. Então, mesmo tendo os colaboradores, quando o colaborador, por exemplo, está lavando o chão, alguém de nós está junto, fazendo junto, entendeu? Então, essas pessoas acabam se sentindo parte da família, que vai além do negócio, né? Então, é um pouco difícil de comparar com outros restaurantes, né, da região. Nós temos restaurantes familiares e tal, mas que vão crescendo de uma forma onde vai demandando mais pessoas, e os nossos colegas estão desesperados, porque então, tu não encontra um garçom, um sommelier que até tu treina, tu dá um curso, quando o cara tá pronto, ele vai embora. Na cozinha é difícil, um monte de gente jovem, a gurizada se empolga na gastronomia, mas quem tá na cozinha, se no final do dia precisar limpar o chão, tem que limpar o chão. Não é só o bonitinho de finalizar o prato. É desde o início. É a primeira pessoa a chegar no restaurante, é a última que vai ter que sair da cozinha. Então, é difícil eles compreenderem isso, e as universidades não deixavam isso bem claro. Então, está havendo mais essa comunicação e estão tentando passar essa informação. Não é que tenha que fazer tudo de tudo um pouco, mas tem que arregaçar as mangas. Na gastronomia, no turismo, não tem que ter moleza. Em tudo, né? Mas vamos, a esperança é a última que morre, mas tem uma geração aí que está triste de trabalhar. Eu sou jovem também, mas assim, tá complicado e assim, por R$100, por R$50 a mais ou menos, alguém oferece, o cara vai em outro lugar. Ele não tem noção, sabe, de que ele pode crescer dentro do negócio, não sei, eu acho que é preguiça até de pensar às vezes, sabe? Eu não sei, não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas Raíssa, deixa eu aproveitar aqui e te advogar nessa ideia. Eu fui advogado de uma família lá em São José dos Campos que tinha a mesma mentalidade de vocês, de italiano. Aí o Ministério Público do Trabalho foi lá encher o saco, porque ela estava educando as crianças. Não, tá, eu tive que pegar o Ministério Público do Trabalho, que já, para mim, já não faz muita coisa, eu vou dizer digo mesmo, se está gravado não interessa. Eu fico irritado porque o cara estava ensinando os filhos a trabalhar, ou seja, estou educando minhas crianças a serem alguma coisa na vida, em vez de ser trombadinha e roubar na esquina. Aí, mas eles entravam, faziam exatamente o que você está falando, limpar o chão, aprender as coisas, que a gente tem que fazer tudo, a criança, os meus filhos aprenderam, tem que fazer uma faxina na casa, entendeu? Eu sempre digo que filho é que nem tripulante no avião, sou ex-comandante de avião, digo, a gente tem que ter função de tripulação, passageiro não é ninguém da casa, quem mora na casa é tripulante. Então, todos têm uma atividade para fazer, né? Os meus antepassados, como vocês, tinham uma lista, já, hoje em dia, arrumar a cama, fazer a cozinha, arrumar o banheiro, né? Então, mas é isso que essa educação para o trabalho não está funcionando. As pessoas querem fazer o bom. Eu era piloto de avião, o cara não tinha... Para que ia passar um chão lá? Tem que limpar ali, que tu está sujado, você tem que limpar, entendeu? Sim. Você falou a grande verdade. Como é que vai se criar mão de obra? O Vitor Hugo fez uma pergunta muito importante. Em tudo está faltando mão de obra. Em tudo, em qualquer coisa. E vocês falaram a palavra sagrada, trabalho, humildade, servir. A gente só ganha servindo. Então, aí esse agente do órgão do Ministério do Trabalho foi lá e quis autuar essa empresa. E aí, mas eu falei, escuta que eu quero, são familiares que estão aprendendo o métier da família, para que eles possam depois passar para gerações futuras. E você voltou a uma família que botou... A criança vai para a escola, depois que ela sai da escola, ela ajuda a família. Qual é o pecado, qual é o crime que essa criatura está cometendo? Eu trabalho... Sim, todas nós, minhas irmãs, até vou dizer que pegaram... Eu sou temporona em relação a elas, então elas pegaram gerações piores. Mas todas nós sempre trabalhamos em casa, ou que nem as gurias tiveram que sair cedo para iniciar a faculdade, ir para Grande Porto Alegre, morar de favor. Eu ainda tive um pouco mais de sorte que não precisei me aventurar tanto, vim numa era mais moderna, né? Mas também tinha essas... Mas eu, desde criança, tipo, tirava leite de manhã, fazia os serviços, estudava, ia para a escola, voltava, tinha minhas tarefas, estudava à noite de novo, e nunca
nem reprovei, nem recuperação, não era nota 10, né? Mas dizem que os alunos medianos para mais são os melhores, então vamos me achar um pouquinho. Mas eu quero dizer, eu sempre trabalhei e sempre estudei e nada conflitou. Não deixei de viver nada a menos, né? Não se fica mais feia, nem mais... Depois de grande não adianta querer ensinar a trabalhar, né? Na linha essa do questão levantada pelo Vitor, né? Com os funcionários, empregados, até para formar uma equipe. Esse período aí da pandemia, ele teve implicações também no negócio que vocês atuam? Porque eu tenho vários conhecidos de restaurantes, né? E eles disseram que esse período aí foi um período muito complicado, porque tiveram que fechar, tiveram problemas, né? Que daí, mesmo com equipes formadas há muito tempo e envolvidas com os clientes, eles foram obrigados as pessoas não tinham mais trabalho, tá? Teve com vocês também uma repercussão desse período ou aí na Serra, né? Não teve tanto... Sim. Nós fechamos o restaurante por 2 meses, a primeira leva que veio, né? Depois na segunda também, né? 2 meses. A primeira vez fechamos 2 meses, e como desde o início, desde que eu me dei por gente, que eu me conheci como gente, eu vi meus pais nas dificuldades, eles tomarem outras direções, outros rumos, e nessa ocasião também eu lembrei que eu vi eles batalhando mais e tentando abrir outras coisas, assim, e o nosso caso, por exemplo, como não estava entrando mais dinheiro, que tivemos que parar, trabalhamos mais para fornecer, assim, nossas comidas, os nossos compotas, os nossos doces, entregava nas famílias. Então, trabalhamos bem mais e nós precisamos ter mais criatividades para poder agradar, né, pessoas da região e entregar na casa produtos da nossa propriedade para poder se manter, né, porque as contas permanentes, elas não escapavam, elas continuavam vindo, né? Então, nesse momento, a gente fez esse trabalho. Na verdade, a gente o faturamento, obviamente, que não foi o mesmo, né? Mas a gente continuou com engajamento com os nossos clientes locais, Grande Porto Alegre, através da Maria Amélia, que antes alguém comentou, por exemplo, ela levava kits nossos para Grande Porto Alegre, dentro das promoções dela, e a gente trabalhou um monte, por incrível que pareça, mais do que antes. Não se equipara a operação que o restaurante, né, funcionando gera, mas a gente... pelo menos manteve a mente, o corpo ocupado e deu trabalho para todo mundo. E aqueles que trabalhavam com nós também, a gente deu trabalho aqui, acolá, a gente ajustou para eles não ficarem sem nenhum dinheiro, sem nenhum trabalho, né? A gente sempre teve esse pensamento também daqueles que eram nossos colaboradores. A gente, na verdade, e aí depois... no início, o primeiro ano foi bem difícil, era um abre e fecha, depois no segundo ano mais 2 meses fechados, mas depois veio as vacinas, e a gente começou a trabalhar daí que nem louco, porque o nosso empreendimento, ele já tem a característica do que as pessoas iam buscar após pandemia, natureza, liberdade, uma exclusividade, então a gente teve uma facilidade de ser o negócio certo na hora certa. Então, com isso, a gente teve que ampliar até o quadro de colaboradores, né? Então, foi bom, porque para eles, inclusive, né, no sentido assim, que eles tiveram mais horas de trabalho, mais... no fim, toda coisa ruim traz coisa boa também. Então, entre a balança do que a pandemia teve negativo ou positivo, somou a mais. E a gente abriu, então, no jardim, muitas mesas no jardim, onde a pessoa podia almoçar tranquilo, sem aquele problema de contato com outras pessoas, né? Que eram um casal, uma família, almoçava no jardim, nos dias bonitos. Nós temos muito bem. Dá para perceber, né, que se nós tivéssemos mais tempo, né, continuaríamos
Mas se querem mais alguma coisa, perguntem, né? A gente está com tempo. Não, mas é que eu vou sugerir que agora a gente continue a nossa conversa num próximo encontro lá na Osteria. Opa, melhor ainda. Então, Aí falamos ao vivo. porque daí vocês falaram que é o mínimo 2 horas, né, que as pessoas ficam. Sim. Nós vamos marcar, vamos ficar com o tempo livre. Né? Vamos ficar até às 5 da tarde, no mínimo. No mínimo, Só mais uma pergunta, Vladimir. O Vitor quer falar. Fala, Vitor. Mais uma pergunta. Se a sobremesa que a senhora faz tem sagu, e se a senhora dá a receita? Não, olha, até eu faço sagu por pedido, né? Se alguém pede, eu faço. E eu mergulho também de fazer ele bem gostoso, porque nós temos a felicidade de ter o nosso vinho, então eu conheço o vinho, sei o resultado final. Não é a nossa, como é que se diz, o nosso carro-chefe da sobremesa. Mas se você disser que vem e quer sagu, eu vou preparar para você. Eu sei que a senhora gosta de sorvete. Dá uma dica da receita, mãe. A receita dependendo assim, porque agora tem várias marcas de sagu, né, que também são um pouquinho variadas, mas é 1 copo de líquido, que seria vinho, né, 2 colheres rasas de sagu. De sopa, né? Colher de sopa. Colher de sopa, né? Mas se você vem aqui, eu dou ela bem direitinho. Você vê ao vivo, daí... O açúcar melhor, também, né? Daí vai a gosto, né? Sim, ele vai a gosto no final, quando o sagu está cozido, né? Assim que as bolinhas estão começando a ficar transparentes, só ali você coloca o açúcar, né? E você coloca ferver o vinho, só quando ele estiver fervendo, você coloca o sagu. E deixa ferver. Nós vamos para aprender as coisas que a senhora faz, né? Que comentou assim, que era uma oficina, né? Sim. E ele vai para aprender o sagu daí. Também o sagu. Pode deixar. Vai ter um monte de pedidos essa reserva. Todas as observações. Celíaco, sagu, tudo que tem direito. Eu quero só degustar tudo. Para degustar tudo, né? Mas antes de terminar aqui, presidente, antes de terminar pela hora, dona Odete e Raíssa, por favor, vocês tinham que continuar o trabalho de vocês para outras gerações. Depois que vocês acharem o momento adequado de começar a transmitir isso, eu digo isso como homem, digo, o mundo só se reconstrói quando as mulheres forem bem educadas. Isso alguém já disse há 1.500 anos atrás. Então, vocês são exemplo de que a salvação de nós está justamente na criação na mentalidade do trabalho e que isso vem da mãe. Sabe? O alemão chama Muttersprache, a linguagem da mãe não é à toa, né? Então, vocês, de certa forma, são prova dessa verdade, ou seja, parabéns, olha, foi um dos melhores encontros que eu tive até hoje com os meus amigos aqui, do exemplo de pessoas que, enfrentando o medo, mas pegaram a coragem em si próprio, que tem uma divindade maior que nós todos, que nos conduz, e com certeza vocês são exemplo que nós precisamos ter hoje em dia, um exemplo de trabalho, dedicação e entrega. A Maria Amélia, que está aqui online, que eu disse para ela que eu tentei envolvê-la, mas não podia participar. Com o Vladimir ou com os amigos, mas nós vamos para aí. Vamos ter que arranjar uma van porque não dá para dirigir. Organizamos. Mas eu estava falando que realmente poderíamos, né, se houvesse tempo, que normalmente nós gostamos de ficar dentro do horário que a gente sempre prevê. Porque nós temos várias palestras sempre, né? E até em respeito ao palestrante e a todas as pessoas que convivem. E até também, para quem assiste depois, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Ela não sendo muito longa, ela é mais divertida, né? Mais interessante. Mais interessante. Então, antes de encerrar, né, eu passo a palavra a vocês duas, né, para os comentários finais, antes de nós encerrarmos. Odete e Raíssa. Eu gostaria, né, que a minha troca
de informação com vocês. Tinha sido daquilo que vocês exatamente esperavam, né? Espero muito que isso tenha acontecido. E agradeço de coração mesmo, mais uma vez, essa oportunidade de trocar, né, experiências e informações e dizer que a gente é feliz em fazer os outros felizes. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite. Raíssa? Bem, agradeço, né, o convite aí, né, ficamos muito felizes quando o seu Paulo passou as informações do grupo, né, eu achei tão bacana, tão inteligente, né, um grupo de pessoas tão cultas, né, e talvez nós, na nossa simplicidade, nós talvez não tenhamos as formações acadêmicas a níveis ainda de vocês, né, mas eu acho que é desses momentos, dessas trocas, né, que a gente aprende um tanto, né, nessa vida, né. Então, com certeza eu aguardamos, né, a vossa visita com muita alegria, né, quando puderem vir, será um prazer tê-los conosco, e realmente grata pela oportunidade de estar com vocês essa hora, essa noite, nessa quinta-feira. Muito obrigada. Muito bem. Realmente foi das palestras, né, que, pelo que eu percebi dos amigos, mais tocou a fundo, né, que realmente, escutando o exemplo de vida que foi dado pela Odete, né, é algo que realmente nos emociona e deve servir de exemplo, né, para o mundo inteiro, né? Se for possível isso, que é o exemplo, né, de alguém que tinha um problema e foi à luta e conseguiu, né, mesmo tendo 4 filhas e sozinha, né, uniu-se a elas e chegou até onde se encontra. Realmente é algo que emociona e nós só podemos cumprimentá-las e agradecer e desejar cada vez mais sucesso, né? E que tenham né, condições de expandir, não precisa nem expandir o negócio, mas o conhecimento de vocês para que outras pessoas realmente possam exercer, se não atividades semelhantes, outras, mas com as mesmas motivações. Muito obrigado. Eu vou passar para o Paulo Regis para as conclusões finais do nosso encontro. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Vladimir. Nós queremos expressar a nossa gratidão à senhora Odete Betu Lázari pelas narrativas sobre a sua trajetória de vida, bem como a sua filha, a senhora Raíssa Betu Lázari, que preside o Conselho Municipal de Turismo de Garibaldi. Nós agradecemos e registramos a participação dos gestores da Amicus, bem como das seguintes presenças: a Suzete da Costa, Eurico Rodrigues, que nos acompanha do Rio de Janeiro, Tiago Jardim, Onélio Luiz Soares Santos e Heloísa Machado Rosa da Silva. Por derradeiro, nós informamos que no dia 21 de julho, no horário das 18h30 às 19h30, a Amicus Encontros de Cultura contará com a participação do médico Germano Mostardeiro Bonô, o qual discorrerá sobre o seu livro, recentemente publicado, intitulado Moacir Scliar. Amigos, os nossos trabalhos estão encerrados. Nós desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Boa noite. Obrigada. Parabéns, Saúde. parabéns. Saúde. Excelente. Parabéns a todos vocês pela Muito iniciativa. bom. Com certeza. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Nos encontraremos lá. Esperamos vocês. Tá bem. Temos aí. Saúde.